Ser demasiado verdadeiro num mundo que vive de mentiras é ser visto como louco. Fyodor Dostoiévski. Você já se sentiu deslocado por dizer a verdade? Já foi mal interpretado por agir com bondade? E se eu te dissesse que isso não é um problema pessoal, mas uma falha do próprio sistema? Este vídeo não é apenas sobre literatura, é sobre você, sobre o que acontece quando escolhemos ser sinceros em um mundo que valoriza máscaras. Quando insistimos em viver com o coração, mesmo sabendo que isso pode nos machucar. Hoje, vamos mergulhar no universo de O Idiota, de Dostoiévski, uma obra que não entrega conforto, mas sim um espelho, cru, implacável, necessário. Vamos explorar como a figura de Mishkin, esse homem considerado louco por ser bom demais, expõe as estruturas ocultas de uma sociedade que prefere a astúcia à verdade. E mais importante, o que isso revela sobre nós. Ao final deste vídeo, você não apenas entenderá por que o mundo rejeita os íntegros, mas poderá reconhecer sua própria força ao escolher permanecer autêntico, mesmo quando tudo parece empurrá-lo para o contrário. Se você já sentiu que sua bondade te isola, este vídeo é para você. O príncipe Mishkin, protagonista de O Idiota, não é um herói convencional. Ele não é corajoso como um guerreiro, nem brilhante como um estrategista. Ele é, ao contrário, um homem profundamente bom. Tão bom que parece fora de lugar. Mas o que significa ser bom em um mundo que premia a esperteza? Mishkin é o que a psicologia junguiana chamaria de o inocente, um arquétipo raro que não opera pelas regras do ego. Ele não veste uma persona, essa máscara que todos aprendemos a usar para sobreviver. Ele simplesmente existe, nu, transparente, sem defesas, e por isso ele incomoda. É como uma criança que entra em um salão cheio de adultos sérios e, sem cerimônia, diz a verdade que todos evitavam. Sua inocência não é burrice, é um tipo de sabedoria primitiva, quase sagrada, que ignora o jogo social. Mas pense um pouco, quantas vezes você já se pegou escondendo o que realmente sente para não parecer ingênuo demais? Quantas vezes preferiu o silêncio à sinceridade, com medo do julgamento? Mishkin não faz isso, e é exatamente por isso que o chamam de idiota. Ele é uma presença que não se ajusta, e o que não se ajusta é rejeitado. Em psicologia analítica, ele também pode ser visto como o ânima coletivo, o princípio feminino da alma, trazendo vulnerabilidade, sensibilidade, empatia. Mas em um mundo que idolatra o controle e a performance, essas qualidades não são vistas como virtudes, são tratadas como falhas. A sociedade olha para Mishkin e vê uma falha no sistema. Mas Dostoiévski nos convida a ver algo muito diferente. Talvez Mishkin não seja o problema. Talvez ele seja o lembrete incômodo de tudo o que perdemos ao tentar nos adaptar. Você se lembra de quando parou de ser completamente sincero? De quando percebeu que, para ser aceito, precisava fingir? Mishkin nunca fez esse pacto. Por isso ele é visto como louco. Mas talvez ele seja o único são. Por que a bondade incomoda tanto? Vivemos em uma sociedade onde se valoriza a esperteza, a inteligência estratégica, a capacidade de ler o jogo. A sinceridade, quando não é usada como moeda social, se torna um risco, e a bondade, um perigo. Mishkin não representa apenas um homem bom, ele é uma ameaça simbólica, porque sua existência questiona o pacto silencioso que todos fizemos, o de usar máscaras. Dostoiévski escreve com crueldade e lucidez. Ele não tenta aliviar o desconforto. Pelo contrário, como um cirurgião, ele corta a pele social até revelar a carne crua das contradições humanas. Mishkin entra em cena e não sabe jogar. Ele age por impulso emocional, oferece perdão, confia nos outros, sem querer nada em troca. Isso parece simples, até poético. Mas aos olhos dos que se acostumaram a negociar tudo, isso é inadmissível. Ele não inspira apenas estranhamento. Ele desperta culpa. Sua presença revela o que os outros abandonaram, a coragem de ser vulnerável. A psicologia analítica chama esse tipo de revelação de confronto com a sombra.
A sombra é tudo aquilo que excluímos de nós mesmos porque não é aceito pelo coletivo. Mishkin, sem querer, ilumina essas sombras nas outras pessoas. E elas reagem com hostilidade porque encarar a sombra dói. Você já foi rejeitado por ser sincero demais? Já percebeu que sua sensibilidade expôs a frieza alheia e isso foi interpretado como fraqueza? A sociedade não sabe o que fazer com a pureza. Quando alguém recusa os jogos de poder, os outros se sentem expostos. A presença de alguém que não manipula denuncia quem manipula, e ninguém gosta de se ver assim. Mishkin então se torna um espelho, mas um espelho que ninguém quer olhar. Dostoiévski escreveu isso na Rússia do século XIX, em meio ao colapso da aristocracia e ao nascimento de um novo mundo cheio de incertezas. A transição entre fé e niilismo, entre o passado que ruía e o futuro que assustava. Mas olhe ao redor. Será que não estamos vivendo o mesmo tipo de transição? Vivemos em uma era onde o desempenho vale mais que a verdade, onde o sucesso depende de saber jogar com as aparências. E quem não joga é descartado. Você já se sentiu assim? Como alguém que não se encaixa nas regras invisíveis, que não consegue aceitar o cinismo como algo normal? Talvez Mishkin esteja aí dentro de você. Talvez a sua recusa em se endurecer seja, na verdade, sua forma mais profunda de resistência. Mas qual é o preço de resistir? É o que vamos explorar agora, porque o destino de Mishkin não é apenas um drama literário. É um aviso, sombrio, mas necessário. Mishkin é destruído, não por maldade direta, mas por um mecanismo social mais sutil e cruel, o isolamento. Ele não é rejeitado por ter feito algo errado. Ele é excluído por existir de forma autêntica. Essa é a tragédia central do livro, e também a de muitos de nós. A queda de Mishkin é uma consequência lógica em um sistema que recompensa máscaras e castiga vulnerabilidades. Sua bondade tão absoluta se torna insustentável porque expõe demais. Ela perturba, denuncia, quebra o acordo silencioso que sustenta a convivência social. Dostoiévski, longe de oferecer respostas simples, apresenta uma questão inquietante. É possível ser puro e permanecer inteiro em um mundo impuro? Na linguagem da psicologia analítica, Mishkin fracassa porque não integra sua sombra. Ele representa a luz, mas sem contraste. Sua bondade não vem acompanhada de discernimento. Ele não compreende plenamente os perigos que o cercam e não se protege. Mas isso significa que devemos abandonar a bondade? Não. Significa que precisamos aprofundá-la. A bondade que sobrevive é aquela que amadurece, que se fortalece. Não a que se anula ou se sacrifica, mas a que se enraiza. Uma bondade que conhece a escuridão, mas escolhe a luz mesmo assim. Há uma citação pouco lembrada de Dostoiévski que diz: a compaixão é a forma mais elevada de existência humana. Mas compaixão não é passividade. É força. É manter o coração aberto mesmo quando o mundo parece conspirar para que você o feche. E isso exige consciência. Por isso aqui vão 3 caminhos possíveis para quem quer manter sua essência sem ser destruído por ela. Caminho número 1. Desmascarar a persona. Reconheça quais máscaras você usa para ser aceito. Quando você sorri, está mesmo sentindo aquilo? Quando diz, está tudo bem? Está mesmo? Caminho número 2. Trabalhar a sombra. Identifique os momentos em que a sua bondade é uma fuga do conflito. Às vezes, ser bom demais é uma forma inconsciente de evitar dor, mas integrar a sombra é permitir-se ser inteiro, com luz e escuridão. Caminho número 3. Cultivar vínculos seguros. A autenticidade precisa de solo fértil. Busque pessoas com quem você possa existir sem jogar. Crie ambientes onde a sinceridade não seja punida. Vamos ilustrar com 3 pequenas histórias. Uma mulher que escolheu terminar uma amizade longa ao perceber que sua empatia era usada como moeda emocional. Um jovem que recusou uma promoção por não querer participar de um esquema antiético na empresa. E um terapeuta que decidiu assumir seus próprios limites emocionais diante dos pacientes, quebrando o padrão de profissional inabalável. São pessoas comuns.
mas suas escolhas foram extraordinárias. Elas não venceram como heróis, mas sobreviveram como inteiros. E isso neste mundo já é um ato revolucionário. A pergunta que fica não é apenas sobre Mitkin, é sobre você. Como está a sua relação com a sua própria verdade? Você tem permitido que ela apareça, mesmo sabendo que pode custar aceitação? O título do livro é O Idiota, mas Dostoiévski nunca escreveu de forma ingênua. Mitkin é chamado assim porque se recusa a mentir, a manipular, a jogar o jogo. Ele não quer vencer, ele quer viver de forma íntegra, e por isso é descartado. Mas o verdadeiro idiota é ele? Ou são todos aqueles que aceitaram, sem questionar, que para ser aceito é preciso se distorcer? Essa é a ironia cruel do romance, e também da vida real. O mundo continua punindo os íntegros e recompensando os estrategistas. E se você já sentiu isso na pele, você sabe, não é exagero literário, é constatação. Mas há algo poderoso em reconhecer isso. A liberdade em perceber que mesmo que o preço da autenticidade seja alto, ele não é maior do que o custo de viver desconectado de si. Dostoiévski não escreveu para oferecer conforto. Ele escreveu para despertar. E talvez o maior presente desse despertar seja a coragem de perguntar: o que eu ainda estou tentando esconder para ser aceito? Onde, exatamente, eu abandonei minha verdade? E mais ainda, estou disposto a recuperá-la? Se você chegou até aqui, carrega em si a força de quem quer se olhar de frente, de quem não aceita mais se encaixar em um molde que sufoca. Então, eu te convido. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que já foi chamado de sensível demais, bonzinho demais, ingênuo demais. E comenta aqui embaixo o que a sua sinceridade já te custou, porque talvez, só talvez, ainda haja espaço no mundo para quem escolhe viver sem máscaras. E se não houver, nós podemos criá-lo, juntos.